Olá, meu nome é Bruno Ramassini e hoje a gente vai para mais um episódio da série do Investidor Qualificado. Hoje o tema vai ser bem interessante, a gente vai falar sobre o mercado de ações, o que é, como ele funciona e como você pode usar o mercado de ações para realmente ganhar dinheiro no mercado financeiro. Eu vou dar uma série de dicas aqui que eu tenho certeza que vai ser muito importante para você. Então vem comigo nesse vídeo que vai ser bem legal. Primeiro, antes de entrar no funcionamento do mercado de ações hoje, eu queria contar para vocês uma coisa que eu acho muito importante. Na verdade, eu acho uma das coisas mais importantes para você saber, para realmente você ganhar dinheiro no mercado de ações, que é justamente o início das ações, como que surgiu esse mercado. O mercado de ações, a primeira ação emitida que a gente tem conhecimento, foi na Holanda, mais especificamente na cidade de Amsterdã, em 1602. Essa foi a primeira data da emissão de uma ação em uma bolsa de valores. A bolsa de valores é um pouco mais antiga. Na verdade, ela existe desde 1438 na Bélgica. Agora, quando ela existia somente na Bélgica, ela vendia títulos públicos, que são aqueles do governo federal, hoje a gente conhece eles como Tesouro Direto, metais, pedras preciosas, ouro, prata, e câmbio, ela fazia câmbio entre a moeda corrente da época. Agora, a primeira ação, efetivamente, a gente teve aqui na Holanda, foi por uma empresa que talvez muitos de vocês já ouviram falar, é a Companhia Holandesa das Índias Orientais. Tá? Essa empresa, na época dela, foi a maior empresa do mundo e ela fazia basicamente uma coisa. Ela saía aqui, esse é meu desenho feio da Europa, mas ela saía aqui da Europa com seus barcos, percorria todo aqui a costa da África e ia até a Índia. Ela fazia o caminho das Índias Orientais, por isso até o nome virou Índia. Ela ia tanto por barco, também tem uma trilha que ela fazia aqui, passando pela Turquia. Mas bem, a ideia dessa empresa era justamente a seguinte: ela sairia da Europa, faria toda a viagem, chegaria até as Índias, até a Índia, e ela compraria especiarias, pimenta, açafrão, orégano, perfumes, vários tipos de especiarias, compraria na Índia, voltaria para a Europa, voltaria para Amsterdã, e de Amsterdã ela vendia essas especiarias por todo o velho continente, por toda a Europa de 1602. Era isso que a Companhia das Índias Orientais fazia. E por que ela foi na Bolsa de Valores? Qual que era a ideia dela? O ponto era o seguinte: vamos supor que ela tivesse 50 barcos. Tá? Acho que dá para enxergar aqui, Mas essa empresa ela tinha lá 50 barcos. Agora, para ela suprir toda a demanda que a Europa tinha na época, ela precisaria de 50 mais 50 barcos, por exemplo. Ela precisaria de 100 barcos. O problema é que ali, no curto prazo, ela não tinha esse dinheiro para construir todos esses barcos, encher de tripulação, contratar os marinheiros para fazerem essa viagem que durava meses, 6 meses, 1 ano, a viagem completa. Então, qual foi a ideia dela? Ela foi na Bolsa de Valores, na Bolsa de Amsterdã, e fez o seguinte: ela fez uma oferta inicial das ações dela. Ela disse: investidores, vocês mesmos que estão aí me ouvindo, eu tenho um negócio aqui altamente lucrativo. É certeiro, praticamente certeiro. A gente faz a viagem, compra as especiarias, volta para a Alemanha e vende por toda a Europa. O lucro é garantido se a gente tiver barcos suficientes, mas eu não tenho. Então o que você acha de você investir esse dinheiro em mim? Tá? E aí você vai ficar com uma parte do lucro depois que a gente fizer as vendas dessas especiarias por toda a Europa. Parece uma boa ideia para você? Bom, a ideia é tão boa que hoje praticamente todas as grandes empresas do mundo trabalham dessa forma. E o lugar em que elas fazem essas ofertas é justamente na Bolsa de Valores.
Então, pessoal, o que eu acho mais importante de vocês saberem sobre a Bolsa de Valores é que a Bolsa de Valores é o local onde você pode se tornar sócio de grandes empresas, das maiores empresas do mundo. Né? Se você quiser, você vira sócio da Apple, do Facebook, da Starbucks, ou no Brasil você pode ser sócio da Itaúsa, da Ambev, da Petrobras, da Vale do Rio Doce, enfim. Você consegue, assim como foi feito em 1602, ser sócio dessas empresas e você vai receber, por ser sócio, um lucro, uma parte do lucro dessas empresas. É para isso que a Bolsa de Valores foi criada, gente. Essa é a ideia da Bolsa de Valores. Todo o resto que vocês ouvem falar por aí, todas as histórias, lendas, invenções que falam e contam sobre a Bolsa, são meramente invenções criadas por instituições financeiras com outros propósitos que não o original e o mais digno, mais certo da Bolsa de Valores, que é ser sócio de grandes empresas, e se elas prosperarem, você também prosperará junto. Essa é a ideia, para isso que a Bolsa existe, e para mim, essa é a coisa mais importante que você tem que ter em mente para ganhar realmente dinheiro no mercado de ações. A gente acaba ouvindo muito glamour no mercado de ações, né? Porque essas ações, hoje em dia, elas são negociadas todo dia. Então as pessoas compram, as pessoas vendem, né? Então ela acaba tendo variações no preço. E aí tem algumas pessoas que são os especuladores que eles não querem ser sócios de grandes empresas. Eles querem ficar rico rápido. Tá? Querem ficar rico de forma rápida e de uma forma que eles acham que é fácil, mas que não é nada fácil. Então eles veem essas oscilações diárias e acham aquilo atraente de alguma forma. O ponto essas especulações, elas só deixam, na verdade, o governo e as instituições financeiras ricas. Porque a cada movimentação dessa, os especuladores pagam taxas, muitas taxas para essas corretoras e bancos, e muito imposto para o governo. E, na minha experiência, eu nunca conheci um especulador que realmente ganhasse dinheiro fazendo isso. Digo mais, se você olhar na lista da Forbes, das pessoas mais ricas do mundo, você não vai ver ninguém lá que é especulador. O que eles são, a maioria deles, são investidores, fazem investimentos. Então não divida, não misture especulação com investimentos. Tá? Deixe isso totalmente segregado. Tá? Eu, por exemplo, eu faço especulações, eu faço apostas. Toda quarta-feira eu jogo poker com um grupo de amigos. Toda quarta-feira não, uma quarta-feira a cada 15 dias a gente se reúne e a gente tem lá um grupinho de poker em que a gente faz apostas. A gente tenta ganhar dinheiro ali com base em sorte e algumas estratégias do jogo. Tá? Então eu faço isso, mas eu não faço isso com o meu dinheiro que eu juntei, que eu guardei, né? Eu poderia ter gastado, comprado um carro, feito uma viagem, mas não, eu economizei esse dinheiro porque eu tenho objetivos na minha vida, né? Eu quero ter uma segurança financeira, eu quero, se eu quiser em algum momento da vida, trabalhar menos, pegar um pouco mais leve. Então, eu abdiquei de muita coisa com esse dinheiro e eu não especulo com ele, mas eu invisto ele, e são coisas totalmente diferentes. Se você não souber disso, o seu dinheiro, o seu patrimônio financeiro está totalmente em risco. Vamos seguir. Está falando ainda de sociedade em ações. A gente precisa saber o seguinte, gente. Existem dois tipos de ações. Primeiro, toda ação, né, você encontra ela na sua corretora com um nome que são 4 letras seguida de um número. E hoje eu vou focar um pouco mais nesse número. O que são esses números, né? As letras é uma abreviação do nome. Então, Petri é a abreviação de Petrobras. ITUB é a abreviação de Itaú Unibanco. BBDC é a abreviação de Bradesco e assim por diante. Agora, tem uma coisa muito importante para você se tornar sócio de grandes empresas.
uma coisa que só existe no Brasil, tá? Só existe aqui, no resto do mundo nada do tipo eu tenho conhecimento. Algumas ações possuem final 3 e outras o final é 4. As de final 3 são as ações ON, são as ações ON de ordinárias, e as de final 4 são as ações PN, de preferenciais. Qual que é a diferença entre elas? É basicamente o seguinte: quando você compra uma ação ordinária, você realmente se torna sócio dessas empresas. Você vota nessas empresas, tá? Se você se tornar sócio de uma empresa, se você comprar uma ação de uma empresa, você vai ser convidado para a assembleia dessa empresa. Você vai poder ir lá e vai poder votar. Ah, será que seu voto vai ter muita importância? Não. Se você tiver uma só ação, não. Mas, por exemplo, a gente conhece alguns investidores, como o Barsi, né, muito famoso no Brasil, que ele foi comprando de pouco em pouco ações durante 50, 60 anos, até acumular posições relativamente grandes nessas empresas, e aí o voto dele tinha sim validade dentro das companhias. Tudo isso se você comprar a ação ON, e nada disso se você comprar a ação PN. A ação PN, que chama preferencial, ela te dá preferência no recebimento de dividendos, e em caso de quebra dessa empresa, você tem preferência no recebimento daqueles ativos como sócio dessa empresa. Porém, você não tem poder de controle dentro da companhia, você não vota na empresa. E por que eu prefiro muito mais as ações ON do que a PN? O raciocínio é muito simples. Eu pergunto para você, na verdade, o que você prefere? De que lado você quer estar? Você quer estar do lado das pessoas que tomam a decisão do que a empresa vai fazer? Ou você quer estar do lado dos acionistas que não têm qualquer controle na empresa? Eu, naturalmente, prefiro ter o controle daquela empresa. Estar junto, pelo menos, com quem tem o controle daquela empresa. Então, eu acho totalmente desnecessário as ações PN, você comprar ações PN. É uma coisa que o mercado brasileiro já entendeu e agora, né, tem uma categoria que chama novo mercado. Algumas empresas estão se adequando ao novo mercado. O novo mercado, uma das requisições é que não existam mais ações PN. Então muitas empresas já nem têm as ações com final 4, somente as com final 3, que é o óbvio, que é o justo e que é assim que é praticado no mundo inteiro. Então, quer se tornar sócio de grandes empresas? Sempre a com final 3, a com final ON. Fuja das PNs. Sei que tem a preferência no recebimento de dividendos, mas você estará junto com um grupo de acionistas que não tem controle, que não votam na empresa. E, de uma forma ou outra, você pode ser prejudicado quanto a isso. Uma das formas, só continuando nesse assunto, mas uma das formas de você ser prejudicado é que as ações PN não têm o famoso tag along. Vou escrever aqui. Tag along. O que é o tag along? O tag along é: se essa empresa for vendida, os acionistas que têm a ação ON, eles têm o direito de vender a fatia deles, tá? Pelo menos 80% da fatia deles, pelo mesmo preço que o majoritário está vendendo. Então, por exemplo, vamos supor que eu seja lá sócio ON de uma grande empresa e ela vai vender para um outro grupo. Se eu for ON e eu quiser, eu vendo junto por esse grupo. Vamos supor que a minha ação esteja a R$10 por papel e esse grupo esteja oferecendo a 13 por papel. Se eu for sócio ON, eu posso vender. O sócio PN não tem esse direito. Então, mesmo que ele queira vender para esse comprador, que está comprando efetivamente a empresa, ele não pode e ele fica só com a ação lá negociando no mercado. Isso é uma das coisas muito importantes, uma delas que torna as ações ON bem mais atrativas na hora de se investir em ações. E agora, eu tenho uma notícia, um dado estatístico para vocês, que é ao mesmo tempo uma notícia triste. A maioria dos investidores na bolsa
tem prejuízo. A maioria das pessoas vão para a bolsa e tem prejuízo. Embora, se a gente pegar historicamente a Bolsa de Valores hoje, o Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores do Brasil hoje, tenha multiplicado por muitas e muitas vezes desde que ele foi criado, ou seja, a Bolsa só se valorizou ao longo dos anos, a maioria das pessoas que investem nela perdem dinheiro. Perdem dinheiro. E aí, um dos motivos é justamente que as pessoas ficam pagando muitos custos operacionais e impostos. Esse é um dos motivos. O outro são as más decisões que elas tomam. E eu vou explicar um pouco disso com esse gráfico. Eu tenho um gráfico aqui para vocês. E aí eu faço uma pergunta. A gente pode ver que nesse gráfico tem os pontos A's, 4 pontos A's e 3 B's. E aí eu te pergunto, se você for escolher o momento de comprar uma ação, você prefere comprar no ponto A ou você prefere comprar no ponto B? Bom, eu não sei você, mas eu prefiro o ponto A. Se for para eu usar meu dinheiro para comprar no ponto A ou no ponto B, eu prefiro comprar os vales, que é aqui, quando as ações estão mais baixas, do que nos picos, que são os pontos B. Agora, esse gráfico muito feio, porque eu não sou um bom desenhista, ele não é um gráfico de brincadeirinha. Ele é justamente o índice Bovespa nos seguintes anos. Aproximadamente, tá, pessoal? 2015 para 2016. Aí aqui é 2016. Nessa data aqui é mais ou menos maio, é o mês 5 de 2017. Aqui seria 2017 até 2018. Aqui seria também mais ou menos maio de 18. Esse ponto B é 2019. E o ponto A, adivinha, é março de 2020. E aí eu te pergunto, será que agora a sua decisão mudou? Porque na prática, as pessoas mudam a decisão delas quando elas estão vivendo esses momentos. Então aqui a gente teve, 2015 para 2016, a gente teve a maior retração do PIB no Brasil, historicamente. O PIB caiu 3,64%, agora eu não lembro exatamente, mas caiu mais de 3% em um único ano. A gente teve em 2016 uma alta da Bolsa muito boa. Em 17 de maio de 2017 nós tivemos o Joesley Day, que foi quando os irmãos Joesley delataram Michel Temer e a Bolsa caiu fortemente. 2017 e 2018 a Bolsa subiu muito fortemente. Mais ou menos maio de 2018 ou abril, agora eu também fiquei em dúvida, mas a gente teve a greve dos caminhoneiros, lembra? O Brasil parou durante um mês, muitas pessoas ficaram sem combustível para ir para trabalhar e a Bolsa sofreu bastante nesse mês. 2019 foi um ano ótimo para a Bolsa, que a Bolsa subiu 33%, e março de 2020 nós estamos vivendo a crise do coronavírus, que fez a queda mais rápida da Bolsa de Valores. O ponto é, o que o investidor não sabe, ou não é alertado, ou sabe, mas ignora, é que os pontos baixos, que 5 minutos atrás todos devem ter falado que queriam comprar, são também os pontos em que ninguém quer comprar, ou poucas pessoas querem comprar. São os momentos de crise, os momentos de estresse, uma delação do presidente, uma greve dos caminhoneiros, uma pandemia mundial, uma retração muito forte do PIB. E os pontos altos, que a maioria dos investidores, se for vender, deveria escolher para fazer a venda das ações, são os momentos onde tudo está bem, onde a economia está melhorando, onde a greve já passou,
2019, onde a reforma da Previdência aconteceu, né, tudo sendo encaminhado, são os pontos de pico, onde as pessoas querem comprar, mas justamente, né, há 5 minutos atrás, imagino que era onde vocês gostariam de vender. Tá? E é por isso que a maioria dos investidores tem prejuízo na Bolsa de Valores. Porque elas compram quando está tudo bem, e quando acontece alguma coisa que é ruim, que afeta o mercado, elas vendem sempre com os mesmos motivos, né? Agora é diferente, né? Eu já ouvi isso muitas e muitas e muitas vezes, e sei que vou continuar ouvindo muitas e muitas vezes. Mas em todas as ocasiões, se vocês forem voltando, né, a gente teve várias outras, crise de 2008, crise de 2002, crise de 98, crise de 99, e assim por diante, que foram os vales da Bolsa. Mas em todos esses momentos era diferente, era único, nunca antes na história tinha acontecido algo do tipo, nunca mais, tudo ia acabar, todas as empresas iam quebrar e tudo ia para o fim, e assim por diante. Então, esse é o maior motivo que a maior parte das pessoas perdem dinheiro na Bolsa de Valores, infelizmente. Tá? Tem uma frase do Warren Buffett, né, que é o maior investidor do mundo, que ele diz justamente o seguinte: compre ao som de canhões e venda ao som de violinos. Tá? O que ele está tentando dizer com essa frase singela e simples? É justamente para a gente tentar comprar onde ninguém quer comprar, quase, muitas pessoas, a maioria não quer comprar, e vender quando todo mundo acha que está tudo bem, quando tudo está melhorando, quando o Brasil vai para frente, quando agora sim, esses são os momentos de venda e os momentos contrários seriam os de compra. Mais ou menos é essa forma que você deveria entender o mercado de ações. Aliás, se você for escolher os momentos de investir, essa é a única forma de ganhar dinheiro no mercado financeiro. Por isso que a maioria não ganha dinheiro. É natural do ser humano, gente. É natural a gente querer fazer investimentos nas bonanças e querer tirar os investimentos, deixar o dinheiro embaixo do colchão nos momentos de estresse. Agora, para a bolsa, para o mercado de ações, isso não funciona. Não funciona. É justamente o contrário que você precisa fazer. Tá, joia? É a única forma que você tem de ganhar dinheiro. Desconheço outra, e até hoje, de 1602 até hoje, não existe outra, não foi falada até hoje, que tenha algum outro jeito de ganhar dinheiro no mercado financeiro. Dentro disso, tem uma filosofia de investimentos, uma categoria de investimentos, que é chamada de buy and hold, comprar e segurar. Tá? Justamente, você compra ações de grandes empresas, você se torna sócio de grandes empresas e você segura essa sociedade, você mantém a longo prazo. Tá? Por que isso é tão interessante? Porque, bom, para começar, para início de conversa, se você segurar por 5, 10 e 20 anos ações de boas empresas, você não vai pagar imposto nesse meio tempo e você não vai pagar taxas se você simplesmente ficar ali com a ação. Né? Se a gente compra uma ação, a gente tem ali o custo da corretagem da corretora, a gente tem emolumentos da bolsa, taxas de liquidação da bolsa, né? Vários custos ali que incidem. Se a gente comprar e vender a todo momento, a gente só vai pagar a taxa. Toda hora a gente está pagando ali taxa e quando a gente tiver lucro a gente vai pagar imposto. Agora, se eu compro uma ação uma vez e mantenho ela por 10 anos, e só vendo depois de 10 anos, por exemplo, eu só vou pagar a taxa 2 vezes em 10 anos. Tá? E eu conheço investidores que compram e vendem todo dia. São os famosos day traders. Eles compram e vendem todo dia. Então é muito difícil, porque eles vão pagar essas taxas todo dia, durante 10 anos. Imagine só a diferença que isso faz para o portfólio dele. E ainda tem os impostos que, sobre o day trade, compra e venda no mesmo dia, é de 20%. E se você vender mais de 20 mil ações no mesmo mês, você paga 15% sobre o lucro. Então eu escrevi aqui,
menos impostos e menos taxas é igual a mais lucro para o seu bolso. É menos lucro para o governo, é menos lucro para as instituições financeiras, mas é mais lucro para o investidor que está me ouvindo. Bruno, você está falando isso, mas você é um assessor de investimentos. Eu estou falando isso, eu estou naturalmente diminuindo o meu lucro, né? O meu lucro para o meu bolso. Porque para mim, é a verdade, né? Se os investidores movimentam menos as ações, eu ganho menos dinheiro. Ponto final, eu ganho menos. Para mim é ótimo que o investidor compre e vende todo dia, por exemplo. Porque para mim vai deixar muitas mais taxas e eu vou ganhar naturalmente muito mais dinheiro. Então, eu estou perdendo dinheiro ao falar isso. O ponto é, eu estou falando isso porque ninguém mais fala. Porque, infelizmente, é muito difícil alguém te dar esse alerta. Porque isso daqui é o que sustenta o mercado financeiro. É o que sustenta as instituições. Justamente os investidores entrarem e saírem a todo momento. A Bolsa de Valores, ela quer que você faça movimentações frequentes. Porque ela ganha taxa, ela cobra taxa por isso. As corretoras querem que você compre e venda a todo momento. Porque eles ganham taxas com isso. Agora, lembre-se, cada vez que você fizer isso, você está diminuindo seus lucros e passando lucro para outra pessoa. Ponto final. E aí eu tenho aqui 2 exemplos de investimentos que o brasileiro sabe fazer. O brasileiro é muito inteligente, gente. Não caiam nessa ladainha de que o brasileiro é burro, ignorante e tudo mais. O brasileiro é muito inteligente e ele sabe ganhar dinheiro com investimentos. Só que ele ainda não aprendeu a ganhar dinheiro no mercado de ações, porque a gente teve muitos anos de juros altos no Brasil. Então praticamente não valia a pena investir em ações. Quando eu estou fazendo esse vídeo, a taxa de juros, né, está tendo uma reunião do Copom, cortando a taxa de juros para 3% ao ano, ou 3,25%, né? Eu ainda não sei a resposta porque a reunião ainda não acabou. Mas a verdade é, a gente vivia juros de 40%, 20%, 30% ao ano, não tinha por que investir em ações, o mercado de ações acabava não compensando. Hoje, com juros de 3% ao ano, esse mercado ficou muito mais interessante. Então, por isso que o brasileiro agora está atrás disso e precisa sim aprender. Agora, com imóveis e terras, tá, eu tenho aqui alguns exemplos, os investidores sim ganharam dinheiro durante muitos e muitos anos. E olha só a característica em comum desses investimentos com o que eu estou tentando ensinar para vocês. Fala uma coisa para mim. Claro que tem exceções, né? Mas quando você compra um imóvel, e algumas pessoas que estão assistindo entendem mais de imóveis do que eu, mas quando você compra um imóvel, você compra esse imóvel para vender daqui um mês? Para vender daqui 6 meses, caso ele não alugue, por exemplo? Ou você compra esse imóvel porque você acredita que ao longo do tempo, ao longo de anos, você vai, além de muitas vezes alugar ele, esse imóvel vai ter uma valorização ao longo do tempo e você, algum dia, talvez, venda ele com lucro. Pode ser que você nunca venda, né? Tem pessoas que levam e deixam de herança os imóveis para os outros familiares. Só fica ganhando o aluguel no meio do caminho. Mas a expectativa, imagino eu, você vai ganhar aluguel durante alguns anos, às vezes vai ficar sem inquilino, às vezes vai ficar com, e depois de 10, 20 anos, esse imóvel provavelmente vai ter uma valorização muito alta. Será que é assim que funcionam os imóveis? Que eu saiba, é justamente dessa forma. Então, por que vocês não fazem isso no mercado de ações? Se eu estou falando que a ação é a parte de uma grande empresa, por que eu compraria Ambev, eu seria sócio da maior cervejaria do mundo hoje, e venderia daqui 5 meses porque a Ambev caiu de preço? Qual que é a lógica? Então, se eu ligar para você, né, você pagou lá 300 mil reais no imóvel. Se eu ligar para você daqui hoje, amanhã, oferecendo 150, falando para você que é isso que vale, você vende? Você fala, nossa, estão oferecendo 150 mil pelo meu imóvel? Ferrou, vou vender. E vende o imóvel? Bom, eu acho que não. Eu não venderia
e por isso que eu não vendo também as minhas ações. Por isso que eu seguro ela durante muitos e muitos anos. E pretendo segurar as mesmas ações das empresas que eu invisto durante muitos e muitos anos. Eu pretendo segurar durante muitos e muitos anos. Eu vou vender, pretendo não vender nunca, se possível, mas eu venderia quando eu precisasse do dinheiro, ou se de repente eu acho que aquela empresa não faz mais nenhum sentido. Exemplo, vamos supor que eu tenho na minha carteira, tá? Eu não tenho, nem sei se existe, uma empresa de cinemas. Eu enxergo que o mercado de cinemas vai sumir do mapa. Com Netflix e tudo mais, eu acho que as pessoas vão cada vez menos ir no cinema. Então talvez eu venderia essa empresa. Agora, por outro lado, eu imagino que as pessoas vão continuar bebendo bebidas, cerveja, vinho, chopp, refrigerante, durante muitos anos ainda. Por isso que eu continuo investindo na Ambev, por exemplo. Essa é a minha visão. Você pode ter a sua. Mas é por isso que os investidores ganham com imóveis e perdem nas ações. Tem mais, os imóveis, se você vender no curto prazo, você vai pagar imposto de renda, você vai pagar custo para o corretor. Imagina ficar fazendo isso a cada ano. Você compra um imóvel, vende, compra e vende, compra e vende. Supondo assim que você não é quem está me assistindo não é uma imobiliária ou algo do tipo. Você é um investidor, pessoa física que tem ali alguns imóveis. Então, gente, esse é um dos motivos que as pessoas perdem dinheiro aqui e ganham dinheiro aqui. Porque aqui elas fazem certo e no mercado de ações elas fazem totalmente errado. Eu gosto de falar assim, você não precisa ter todas as ações do mercado, ou ter 5, 10 ações, 15 ações. Não precisa. Se você acha que só tem uma ou duas empresas competentes no país, ou no mundo, porque você pode acessar empresas dos Estados Unidos, compre essa empresa. Então eu ouço muita gente falar assim, poxa, eu deixo todo o meu dinheiro no Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil existe há 200 anos e eu acho que nunca vai quebrar. Que daqui 200 anos esse banco vai existir, vai continuar existindo. Tudo bem, legal, essa é a sua visão, você acha que só o Banco do Brasil vai existir? Perfeito. Então por que não, em vez de ser só cliente do Banco do Brasil, você não se torna sócio e ganha um pouco do lucro que aquele banco tem muito lucro todo ano. Compre ações só do Banco do Brasil então, se essa é a sua visão, que você acha que é a única instituição financeira competente no mundo. Agora, se você conhece outras empresas, eu vou falar uma empresa, não é uma recomendação de investimento, mas é uma empresa que eu tenho, porque eu tenho um relacionamento com a empresa, fora os números que eu sei que são muito bons. Eu compro praticamente todas as roupas que eu tenho, eu compro na Renner. Eu não ligo muito para roupa, quero uma coisa fácil, barata e que dure alguma coisa, pelo menos, seja confortável. Então eu compro muitas coisas na Renner. E eu tenho ações da Renner. Por quê? Porque além de ser uma empresa economicamente muito boa, se você analisar o balanço dela, e depois eu faço um vídeo falando como fazer esse tipo de análise, é uma empresa muito sólida. Eu sou um consumidor dessa empresa, eu entendo sobre essa empresa, porque eu sou cliente deles. Se eu parar por algum motivo de frequentar a Renner, se a Renner começar a ficar ruim, eu vou perceber rapidamente. E isso é uma coisa muito legal de vocês fazerem no mercado de ações. Por exemplo, esses dias um investidor, a gente falou para comprar uma empresa, foi recomendado uma ação para esse investidor através de uma casa de análise. E eu não vou citar a empresa, para não prejudicá-la, mas o investidor falou, olha, eu não vou comprar. Por que não? Falou, porque eu sou cliente dessa empresa. Minha empresa é cliente dessa empresa e o serviço deles é péssimo. E eu falei, parabéns, é exatamente isso. O serviço é péssimo? É péssimo. Então não vamos comprar e não vamos mais falar dessa empresa. Porque se o serviço é péssimo, por que você vai ser sócio de uma empresa que tem um serviço péssimo? Então é mais ou menos por aí, gente, que se ganha dinheiro no mercado de ações. Essa tem que ser a ideia. Terras.
O Warren Buffett também, né, ele fez a reunião anual dele esse ano, ele fez online. E ele deu um exemplo muito bom, que compara a compra de terras com o mercado de ações. A analogia é a seguinte: imagine só que você tem um pedaço de terra, você tem lá alguns alqueires, e você tem um vizinho que tem um pedaço de terra exatamente igual ao seu. O tamanho é igual, a qualidade da terra é igual, o mesmo tanto de rio que passa pelas terras deles passam pelas suas, é tudo igual, é idêntico. Aí esse vizinho, muito inconveniente, ele te liga de segunda a sexta para ou vender a terra dele para você ou comprar a sua, cada dia com um dia diferente. Além dele ser muito chato, será que você ficaria ansioso e nervoso e venderia ou compraria a terra dele, né, ou venderia a sua simplesmente? Tá? Por quê? Porque é isso que acontece no mercado de ações. Esse é o problema do mercado de ações. Você vai comprar uma ação de uma empresa, você vai se tornar sócio de uma empresa. Agora, se você ficar bitolado naquilo, se você achar que é só um número numa tela, um preço em uma tela, você vai todo dia ver ofertas diferentes pelo seu pedaço. E aquilo vai começar a mexer com você. Mas o que o dono da terra faz não é isso. Isso não existe, né? Ninguém fica ligando todo dia, oferecendo um preço, e pior ainda, você vende se oferecendo um preço mais alto do que você acha que vale, ou do que você pagou. Normalmente você não vende se oferecendo em metade do que você pagou, a não ser que você precise do dinheiro, mas aí é outra questão. Agora no mercado de ações isso acontece. Então, o que o fazendeiro, o que o proprietário daquela terra faz é justamente, ele é dono daquela terra porque ele não pensa só no valor dela, ele pensa ao longo dos anos no que aquela terra pode gerar para ele, nos lucros que aquela terra pode gerar com as plantações que ele vai fazer ou o gado que ele vai criar. E é nisso que ele está interessado, e é nisso que a gente está interessado quando a gente investe em ações. Então, quando eu compro uma ação da Renner, eu não quero saber o preço dela amanhã ou depois de amanhã, ou a rentabilidade da minha carteira. Eu quero que em 10 anos a Renner povoe Brasil e de repente até a América Latina com as lojas dela, que são muito boas, são populares e muito boas. Eu quero que ela povoe o mundo e eu seja sócio, e naturalmente se ela conseguir isso, eu vou ganhar muito lucro dela ao longo dos anos. E se um dia eu quiser vender, muito possivelmente eu vou vender por um preço maior do que eu paguei. Tá? Essa é a ideia, é assim que funciona o mercado de ações, gente. É assim que se ganha dinheiro. Todo o resto, esse negócio de ficar rico rápido, de compra aqui, vende aqui, aí ganha tantos %, isso tudo é para vocês encherem o bolso dos outros e sofrerem e perderem o tempo de vocês, tá bom? A bolsa nasceu em 1602 para se tornar sócio de grandes empresas ao longo do tempo, e ela existe hoje ainda com exatamente a mesma finalidade. Se você não usar ela dessa forma, você só vai perder dinheiro. Tá bom? Bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Espero que tenha ficado muito claro a mensagem que eu quis passar. Se você discorda, se você tem alguma dúvida, se você quiser conversar mais sobre isso, me manda uma mensagem, a gente conversa aqui. Semana que vem teremos outro vídeo, próximo vídeo da série do Investidor Qualificado, e eu aguardo você lá para a gente fazer essa incrível viagem no mundo dos investimentos. Obrigado e bons investimentos, pessoal.